Olá. Sabe, é curioso como a vida moderna, com tanta tecnologia para conectar, às vezes parece que nos deixa mais sozinhos, né? Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante chamado Os Desafios da Comunhão na Modernidade. Ele toca exatamente nesse ponto. A ideia é tentar entender como essa fonte argumenta que o nosso jeito de viver hoje acaba desafiando a própria noção de comunidade, de conexão real. Vamos lá? É uma análise, sim, que coloca dois mundos em choque, né? De um lado, essa coisa mais fluida, muito individualista da sociedade atual, e do outro, a fonte defende valores que ela chama de ah, permanentes, comunitários, baseados em textos como Romanos 12, que fala da igreja como um corpo, sabe? Com várias partes, todas importantes e ligadas. O foco do texto é justamente nos perigos que essa tensão toda cria para a vida em comunidade. Entendi. Então vamos direto ao primeiro perigo que a fonte levanta. É a tal comunhão de superfície. Isso soa bem familiar, infelizmente. Aquela sensação de estar num evento grande, cheio de gente, mas ninguém se conhece de verdade. A fonte fala muito disso, do foco em números, em quantidade e não em qualidade. As pessoas ficam anônimas, com medo de se abrir, de se envolver de verdade. Acaba naquela dinâmica do cada um no seu quadrado, né? Exato. E o interessante é como essa superficialidade, segundo o texto, claro, leva direto para outra coisa, a comunhão de equilibrista. Ou seja, as relações ficam muito frágeis, sempre na corda bamba. A fonte usa até a expressão não me toques. Não me toques. Isso, indicando que qualquer coisinha, qualquer atrito pequeno já quebra tudo. Isso é o oposto daquele ideal de firmeza, de apoio mútuo que o texto busca lá em Filipenses, ou no Salmo 133, que fala como é bom os irmãos viverem unidos, sabe? A ideia de conhecer pelo nome, como Jesus conhecia as ovelhas em João 10, se perde totalmente nessa superficialidade. Fica todo mundo meio anônimo. Nossa, faz todo sentido. E falando em divisões, tem outro ponto que o material acende um alerta forte: a comunhão de panelinha. Aqueles grupinhos fechados, né? Que se formam por afinidade, sei lá, mesma idade, mesma classe social, mesmos interesses. A fonte é bem dura aqui, chama isso de acepção de pessoas, que é basicamente favoritismo. Um problema antigo, né? O texto até cita o exemplo da igreja de Corinto, toda dividida. Sim, exatamente. E essa formação de guetos, assim, ela se conecta com uma mentalidade maior, que a fonte também critica muito, o individualismo. Aquela coisa do, eu penso assim, na minha opinião é isso, que acaba se sobrepondo ao bem comum, a um entendimento compartilhado. O texto argumenta que isso mina a capacidade de suportar uns aos outros, que é um ponto-chave lá de Colossenses, que fala de paciência, de perdão mútuo. Entendo. E tem mais. Tem, ligado a isso, vem o perigo da comunhão oportunista, que é quando as relações viram interesseiras, sabe? As pessoas se aproximam buscando algum benefício próprio, transformando a comunidade num lugar de negócios ao invés de uma família. É uma crítica forte à instrumentalização das pessoas. Pesado isso. E ainda tem outro perfil que a fonte descreve, que é o da comunhão de ocasião. É aquela pessoa meio sem raízes, sabe, que vive pulando de igreja em igreja ou que prefere assistir o culto em casa comendo pipoca, mais cômodo, né? A fonte descreve isso como alguém que monta a própria fé como se fosse uma colcha de retalhos, pegando só o que agrada aqui e ali. Pois é, e a análise da fonte sobre isso é que essa postura toda é uma negação da ideia de corpo, de ser membro uns dos outros. O texto vê um risco real nisso, inclusive, sugerindo que pode ser um caminho para o afastamento total, para a apostasia mesmo, a palavra é forte. A lógica que apresentam é: como alguém pode dizer que ama a Deus que não vê se não consegue amar e se comprometer com as pessoas que estão ali do lado? É a tensão de 1 João 4, né? Essa independência total dificulta muito viver essa conexão real. Bom, então recapitulando rapidinho. A fonte nos alerta para vários perigos: relações superficiais e frágeis, Isso. grupos fechados que excluem, As panelinhas, um individualismo que impede o apoio mútuo e o suportar uns aos outros. oportunismo também. E, por fim, essa falta de compromisso, essa independência que meio que dissolve a ideia de comunidade. É isso. Perfeito. E, diante desse cenário todo, o material sugere que as comunidades de fé têm
basicamente 3 caminhos possíveis. O primeiro seria tentar se adaptar totalmente à cultura moderna, mas aí corre o risco de perder a própria identidade e a missão. O segundo seria se isolar do mundo, mas aí corre o risco de ficar irrelevante, de não fazer diferença. E a terceira via que o texto parece apontar como a mais desafiadora é encarar a modernidade como um campo missionário mesmo. Isso implicaria buscar um equilíbrio bem delicado, ser fiel aos valores essenciais, mas sem se alienar da sociedade. Aprender a navegar essa tensão toda de forma consciente, sabe? Engajada. A grande questão que fica é como encontrar essa integração sem se perder no caminho. É uma ótima questão, e isso nos leva à reflexão final, né? A fonte começa falando desse contraste entre a fluidez moderna e valores que ela descreve como pré, pós e eternamente os mesmos. Pensando em todos esses riscos que a gente conversou, superficialidade, divisão, individualismo, como essa ideia de valores que permanecem pode nos guiar hoje? O que significa, na prática, buscar uma comunidade autêntica com laços fortes de verdade, num mundo que parece puxar tanto para o que é passageiro, para o que é individual? Fica aí para a gente pensar.